galera, bem-vindos de volta, Professor Regis Ribeiro, que legal, fico feliz por estarem aqui, agora tá percebendo, eu estou percebendo que a galera está assistindo as videoaulas na íntegra, assim que tem que ser, senão a gente não aprende, seu sucesso está próximo, o tempo passa muito rápido, legal? Cumpra com a sua obrigação com galhardia. Ângulos notáveis, aula de número 6 da trigonometria, agora com resoluções dos exercícios. Então vamos para dentro desse camarada porque ainda tem a musiquinha. 34, 5, 60. Legal? Aula de número 6 vai começar. Que legal! E estrelando Professor Regis Ribeiro. Beleza, galera. Olha o Negrão de braços abertos para te receber aqui na nossa aula de hoje. Muita saudade e muita preocupação em saber se você está se cuidando, estudando e se amando. Porque quando você se ama, você faz só coisas boas para você e para todos ao seu redor. Legal? Galerinha, aula de número 6, trigonometria. E nós estamos na tabela dos ângulos notáveis. Ou seja, são os ângulos notáveis que nós estamos estudando nesse momento agora. Exercícios. Tenha em mãos a sua apostila de número 2, capítulo 4. Nós vamos resolver os exercícios partindo da página 120 e também da página 121, que são os exercícios das atividades que ficaram ao término da aula passada. Legal? Muito importante você ter em mãos a tabela dos ângulos notáveis, mas não é só a tiracolo não, só do seu ladinho. Você tem que montar essa tabela. Sempre montar. Então você imagina que ela está aqui vazia. Vou contar um segredo para vocês. O Negrão gravou essa aula inteirinha, no capricho. Lembrei agora da professora Miriam Valéria. Um abraço, Miriam Valéria. Que ela falou, Regis, você, numa entrevista que nós demos, uma live, né? Você já gravou uma aula e quando você terminou, você viu que não gravou nada? Eu já estava aqui, ó, com a tabela desmontada, vazia. A gente montou ela na gravação, cantando a música novamente, só que quando chegou ali, fui conferir e não tinha gravado nada, acabou a bateria. E aí eu aproveitei para deixar a tabela aqui. Legal? Mas você precisa montar essa tabela. Como? Sequência do seno, cosseno, tangente. Nessa sequência, ó. Seno, cosseno, tangente, pra mim tanto faz. A tabela eu aprendi, vou mostrar como é que faz. 34, 5, 60, pra mim tanto faz. Aí você vem e marca 30, 45 e 60 graus. Deixa tudo aqui em branco. A tabela eu aprendi, vou mostrar como é que faz. Olha lá, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Repete, professor. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Opa! Tudo sobre 2. Raiz quadrada em cada um. Então vai raiz no 1, mas raiz de 1 é 1. Vai raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3, raiz no 2, raiz no 1, que raiz de 1 é 1. Então, cantando essa primeira parte, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um. E a tangente é um refrão, olha só. Raiz de 3 sobre 3, bota 1, raiz de 3. Ensina, ensina. Raiz de 3 sobre 3, bota 1, raiz de 3. Ensina, ensina. Vamos dançando lá, mais uma vez. Raiz de 3 sobre 3, bota 1, raiz de 3. Brother, tem muitas musiquinhas por aí pela internet, música de Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ei, a raiz em todo mundo só não vai no 1. Ei, a tangente é diferente, olha como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, mérito para quem fez. Foi muito capaz, mas o Negão é mais ali corintiano, então o negócio é mais para cima. Beleza? Bom, você tem que montar essa tabela todas as vezes que você for resolver exercícios, porque aí você vai memorizar. Legal? Tem aí em mãos então a apostila 2, capítulo 4, página 120. O exercício 1, ou seja, o 1, eu sou poliglota, eu falo vários, né? O 1, ele diz o seguinte, no triângulo a seguir, o ângulo alfa é 30, eu não gosto de alfa. Eu vou chamar o ângulo de teta. Ele falou, teta é 30 graus. Então,
ele quer o valor de x, beleza? Ele falou que no exercício 1 o ângulo alfa, que eu vou chamar de θ, é 30 graus, e ele quer o valor do lado x. Aqui está o triângulo, ó. Cara, é bom, hein? Não, pode falar. De boa mesmo, pode falar. Esse ângulo aqui é o seu alfa, que eu vou chamar de θ, certo? E ele falou que esse θ é 30 graus. Bacana? Esse cateto oposto do ângulo de 30 na apostila é 5. E a hipotenusa é o x que eu quero. Então você tem um triângulo retângulo agora com dois lados apenas. Nem pense em usar Pitágoras, relações métricas, que não vai dar certo. Somente a trigonometria. Então você tem que verificar o que eu tenho e o que eu quero. Ou vice-versa. O que você tem? Você tem um ângulo e você tem um cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto a esse ângulo. E o que eu quero? Eu quero a hipotenusa. Então, como você já identificou o que eu tenho e o que eu quero, vamos procurar uma relação trigonométrica que tenha esses dois caras ao mesmo tempo. Seno co e cosseno k. E tangente có, k, pra tomar. Mais uma vez, seno co. E então você vai usar o seno. Beleza? Seno de 30 igual co e cateto oposto por hipotenusa. Maravilha? Sempre, sempre. Professor, mas nas outras vezes você usava θ. Então, eu usava o θ quando não sabia o ângulo. O θ era o ângulo. Agora eu já sei. Legal? Vamos na tabela? Seno de 30. Olha lá rapidamente, me diga o valor. Seno de 30 graus. Aqui, ó. Até meia-noite é meio. Seno de 30 graus é meio. Igual, cateto oposto, 5. Hipotenusa, x. Beleza? Agora o lance é o seguinte. Eu vou só conferir se está gravando mesmo, porque da outra vez eu perdi uma hora inteira e nós ficamos complicados. Ah, tá lindo, maravilhante, tá legal, é isso aí. Bom, agora você vai matar a pau. Quem é o x? Como você vai multiplicar cruzado? X vezes 1, x. 2 vezes 5, 10. Um abraço para o gaiteiro. Você já identificou o x que ele queria. O x é 10. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para o exercise 2. Eu sou poliglota, eu falo outras línguas, então comigo não tem esse problema. Legal? 2, na sua apostila, página 120. Agora é o 2. O 2 é o 2. Por um asterisco aqui vai ficar igual esse cara aqui, ó. O 2 diz o seguinte: no triângulo a seguir, o ângulo alfa, que eu não gosto de alfa, vou chamar de θ, agora é 60 graus. Beleza? E agora ele quer novamente que você determine o valor de x. Certinho? De boa? De boer? De boer. Então vamos lá. Triângulo. Retângulo. Aqui. Ah, tá ao contrário, né? Vamos apagar. Não dá nada não. Apaga aqui com a mão mesmo. Assim, ó. Apagador universal de professor é a mão. Tá pra cá, ó. Este ângulo aqui, ele está te informando que é o seu alfa, que para mim é θ, que ele falou que é 60 graus. Aqui é o triângulo retângulo. Esse cateto aqui vale 15 e o outro cateto vale x. Legal? A brincadeira é a mesma. Como ele só te deu um lado, não tenta Pitágoras que não vai dar certo. Para Pitágoras você tem que ter 2 para descobrir o terceiro. Legal? Então, quem eu tenho? Cateto oposto. Se o ângulo está aqui, ó, cateto oposto. Maravilha? E quem eu quero? Cateto adjacente. Eu tenho cateto oposto e eu quero cateto adjacente. Qual relação trigonométrica que você conhece que tem cateto oposto por cateto adjacente? Não tem preguiça não. Seno co e cosseno k. E tangente coca para tomar. Coca para tomar. Então você vai usar tangente de que ângulo? De 60 graus. Tangente de 60, coca para tomar. Maravilha? Agora a gente vai resolver do jeito que nós aprendemos.
Quem é a tangente de 60? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Bota 1, raiz de... Cateto oposto ao ângulo de 60. 15. Sobre o cateto adjacente, que é x. Cateto adjacente é o ângulo de 60. X. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos multiplicar cruzado aqui. Agora não dá para fazer direto não, porque tem raiz. Vou trazer esse sinal de igual para cá, tá? Ó, pra gente ganhar tempo, ó. E espaço. X vezes raiz de 3 igual a 3 vezes 15. Então esse lado aqui vai ter o 3 vezes 15 e esse lado x vezes raiz de 3. Então eu vou pôr o x aqui e a raiz de 3 já vai dividindo, porque ela vai ter que voltar. Beleza? Tranquilo? Copiei certo, né? Tá tudo direitinho? Tá, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá bom? Bom, agora, senhoras e senhores, nós vamos ter que racionalizar esse cara, porque a raiz não pode ficar embaixo. Raiz de 3 sobre raiz de 3, você deve estar louquinho para multiplicar aqui, mas não deve multiplicar. De jeito nenhum, tá? Então, agora nós vamos multiplicar aqui 3 vezes 15 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 até meia-noite é 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 até meia-noite é 3. Aí você cancela aqui, o seu x é 15 raiz de 3. O seu x é 15 raiz de 3. Maravilha? Show de bola? É isso aí, cara. Essa é a trigonometria. Você não dá um passo se você, quando trabalhar com os ângulos notáveis, se você não conhecer a tabela. Aí vai azedar o leite. De boa? Vamos para o exercise 3. Mike Tyson 3. Eu canto essa porque antes de cair a bateria da outra eu tinha cantado também, então me deu vontade agora. Vamos lá. Observando as medidas dos lados do triângulo abaixo, qual é o valor de alfa? Eu não gosto de alfa, eu gosto de teta. Ele quer agora o ângulo teta, que na sua apostila é o alfa. Porém, o triângulo está assim, ó. Saca só, ficou em silêncio, né? A galera fica assustada quando fica o silêncio. Esse cara aqui é o seu alfa, que eu vou chamar de teta. Legal? Ele quer saber esse cara. Ele falou que a hipotenusa vale 10 e esse cateto aqui vale 5 raiz de 2. Legal? Bom, o que eu tenho e o que eu quero. Eu quero ângulo. Mas olha o que eu tenho. Eu tenho cateto adjacente a esse ângulo e eu tenho hipotenusa. Nossa, que maravilha! Que legal, cara! Então o que eu vou usar agora aí? Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, seno co, cosseno k, tangente coca para tomar. Então nesse caso aqui, ó, seno co, cosseno k, então nós vamos fazer cosseno de quem? De teta igual k, cateto adjacente por hipotenusa. Eu vou ter que usar esse cara. Por que você não colocou o ângulo, professor? Porque o ângulo é o que eu preciso descobrir que ele me pediu. Tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Cosseno de teta, quem é o meu cateto adjacente? 5 raiz de 2. Beleza? 5 raiz de 2 sobre quem é a minha hipotenusa? 10. Dá para simplificar? Claro! Por 5 e por 5 aqui, ó. Por 5 vai dar 1 e por 5 aqui vai dar 2. Então, cosseno de teta é raiz de 2 sobre 2. Senhoras e senhores, cosseno de quem é raiz de 2 sobre 2? É de 30 graus? Não, porque 30 graus é raiz de 3 sobre 2. É cosseno de 60 graus? Não, porque cosseno de 60 é meio. Quem é o ângulo? Teta, que na sua apostila é alfa, que o resultado da raiz de 2 sobre 2? 45 graus, meu irmão. Então, C e somente C, ou seja, isso implica, na verdade, que o ângulo teta é 45 graus. E aí você vai lá e assinala que é 45 graus. Você só conseguiu matar porque você utilizou a trigonometria. Cadê meu verde? Eu gosto de separar com verde aqui, ó.
Beleza? Tranquilo? Galerinha, eu espero que você tenha feito essas atividades antecipadamente para agora estar confrontando as respostas. Legal? Esse é o objetivo. Exercise 4. No exercício 4, bem bacana, ele diz o seguinte, como eu já tinha feito no outro lá, eu já tenho até mais ou menos o que vai acontecer aqui. Ó. Tá? Ele fala que a diagonal de um retângulo, vamos pôr o retângulo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Todos os ângulos internos do retângulo é 90 graus. Todos, inclusive esse aqui também, inclusive esse, é 90 graus. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele fala que a diagonal... Opa, ventou lá fora. A diagonal tem uma medida de 2 raiz de 3 metros. Essa diagonal do retângulo, 2 raiz de 3 metros. Então, antes de eu continuar o enunciado, se é retângulo, além dos 4 ângulos internos serem iguais, as duas diagonais são exatamente iguais, os lados opostos são iguais. Então, vou chamar esse cara aqui de x, esse aqui também é. Vou chamar esse cara aqui de y, e esse aqui também é. Bacana? Olha só o que ele falou agora. A diagonal que mede 2 raiz de 3 determina com um dos lados, ela determina com um dos lados, legal? Com um dos lados desse quadrilátero, um ângulo de 30 graus. Um ângulo de 30 graus. Maravilha? Qual é o perímetro deste quadrilátero? Bom, perímetro já começa a acostumar-se que perímetro na matemática você dá um símbolo de 2p. Você está brincando, professor? Sim. Isso aqui é perímetro. Escreva no seu caderno, isso aqui, ou na sua apostila. Isso é perímetro. 2p, porque o p sozinho vai ser quando você passar o 2 dividindo, e nós teremos algumas relações que vão chamar semiperímetro. O semiperímetro vai ser a soma de todos os lados dividido por 2. Então você tira o 2 que está dividido no semiperímetro, passa multiplicando, você tem a soma de todos os lados. A soma de todos os lados é x mais y mais x mais y. Pera aí, eu tenho 2x e eu tenho 2y. Opa, se eu tenho 2x e 2y, eu vou colocar em evidência. Então vai ficar 2 que multiplica x mais y. Esse cara é o perímetro. Por quê? 2x mais 2y, ou seja, x mais y, x mais y. Esse cara já é o perímetro. Eu preciso saber o valor de x e y. Legal? Então vamos lá. O que eu tenho e o que eu quero. Eu tenho o ângulo, eu tenho esse triângulo agora, ó. Olha o que o negrão vai fazer, ó. Triângulo retângulo, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa. Esse 2 raiz de 3 aqui, ó, ele é a minha hipotenusa. Esse x aqui, em relação ao ângulo de 30, ele é cateto oposto. E esse y aqui, em relação ao ângulo de 30, ele é cateto adjacente. Você quer encontrar primeiro o x ou o y? O x, professor. Se é o x, vamos achar o x primeiro. Como? Cateto oposto, hipotenusa. Seno, co. E, então, troca a cor aqui, ó. Seno de quem? De 30 graus. Co. E cateto oposto por hipotenusa. O jeitão de resolver é sempre o mesmo. Legal? Separa aqui, ó. É sempre o mesmo. Quem que é o seno de 30 na tabela que você já aprendeu fazendo com a musiquinha? Meio. Tá aqui. O seno é meio. Igual cateto oposto. X. Hipotenusa. 2 raiz de 3. Certinho? X sobre 2 raiz de 3. Vamos multiplicar cruzado? Vamos. Só que para multiplicar cruzado, esse 2, se eu levar ele lá multiplicando x, eu tenho que voltar ele. Então deixa ele aqui, ó. Vai ficar 2, que multiplica a raiz de 3, que multiplica esse 1 aqui, sobre 2. Legal? Esse cara passa multiplicando aqui igual a x. Pode cancelar o 2 tranquilamente. Raiz de 3 vezes 1, você já achou o x, que é raiz de 3. Então aqui eu já começo a fazer, ó. O perímetro é igual a 2 que multiplica a raiz de 3. Vamos ver o y agora. Certinho? Como eu procuro o y? O y é cateto adjacente. Se ele é cateto adjacente, eu tenho a hipotenusa, brother. Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno.
Sim ou não? Cosseno. Mas você também pode usar a tangente, ó. Se você quiser. Coca para tomar, porque você quer o cateto adjacente, mas você já tem o cateto oposto. Só ruim o cabelo ajuda e vou usar o cosseno. Cosseno de 30. Meu nariz está coçando, querendo espirrar. De novo, hein? É o pó do giz. Ah, é o pó do giz. Cosseno de 30. Seno co, ri. Cosseno K, ri. Cateto adjacente por hipotenusa. Nossa, ele que é professor coloca a fórmula sempre. Cara, você tem que fazer o mesmo processo. Coloque a fórmula lá. Olha a tabela, me diga quem é cosseno de 30. Achou? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igual cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Tá aqui, ó. Y. Hipotenusa. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Vou multiplicar cruzado de novo, mas eu não vou levar o 2 lá igualzinho aqui, ó, porque eu tenho que voltar e dividindo de novo. Deixa ele lá então. Vai ficar 2 raiz de 3, que multiplica, olha lá, ó, raiz de 3 sobre 2. Você deve estar pensando aqui, poxa, aqui ele não colocou o ponto de multiplicação e aqui ele colocou. Eu tiro para você, não tem problema não. Não dá nada. Isso aqui é 2 vezes raiz de 3. Legal? Igual a y. Dá para simplificar? Deve, corta 2 com 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 até meia-noite é 3. Então, o nosso y é 3. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais 3. Pronto, acabou. Nem pensa em distribuir aqui. Já acabou o exercício. O perímetro é 2, que multiplica a raiz de 3 mais 3. Certinho? De boa? Então, o nosso x. Cadê o nosso x? É raiz de 3. Certinho? A hipotenusa é o dobro dele. E y é esse cara vezes raiz de 3. Certo? Então vai ficar 3 mesmo. Isso aqui eu estou dando a dica para você depois, que tem uma paradinha que a gente vai aprender nas próximas aulas. Só não posso entregar agora. Legal? Vamos lá então, senhoras e senhores, trocar a tela para acompanhar os próximos exercícios. Foi nesse momento da aula anterior que eu gravei que eu percebi que eu não tinha gravado nada. Vamos lá. Já chegamos. Trigonometria, estamos resolvendo os exercícios das páginas 120 e 121, que envolvem os ângulos notáveis da tabela dos ângulos notáveis, que você já sabe montar e não pode ficar sem ela jamais. Página 121, exercício 5. Vamos lá. Vou pegar em amarelo aqui. Exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: qual é o perímetro do trapézio? Olha, o perímetro lá que é o 2P, ó. Ele quer o perímetro do trapézio da figura cujo ângulo mede 45 graus. Então vamos fazer o trapézio? Vamos, professor querido. Nós vamos fazer aqui esse trapézio, ó. Como eu defino um trapézio? Tem que ter dois lados paralelos, ó. Esse lado e esse tem que ser paralelos, beleza? E aí vai ter, aqui eu tenho uma altura y, certo? Uma altura y, esse nenezão aqui é 45 graus, ó. E esse caboclo aqui, pode olhar na sua apostila aí, ó. Esse cara é 45 graus. Esse então, voltando lá, essa medida aqui é y, essa hipotenusa, que aqui é um ângulo de 90, ó. Tá? Essa hipotenusa aqui é x. Legal? Ele não colocou, mas se esse ângulo aqui é 90, esse aqui também vai ser, ó. Mas era para ter colocado. Por quê? Porque essa altura aqui também é y. Ele não precisava colocar essa altura, mas ele tinha que ter colocado esse 90 graus, que automaticamente, como essa e essa são paralelas, essa medida é a mesma dessa. Pode colocar aí, ok? Essa medida aqui embaixo, da base maior, ele está te dizendo que vale 12 centímetros, beleza? E essa base menor aqui, ela vale 6 centímetros. Legal? Põe centímetros aí, negão, para ficar bonitinho, igual a apostila. Certinho? Então, quem é o perímetro? Atenção lá. Perímetro desse camarada. Vamos fazer aqui para lá, ó, tá? Perímetro. Não vamos fazer aqui? Vamos, para a gente descer aqui, ó. Perímetro vai ser 2P, que é igual, atenção lá, ó, y mais 12 mais x mais 6.
que é a soma de todos os lados deste trapézio. Então ele quer o perímetro. Como que nós vamos resolver agora? Eu preciso achar x e y. Legal? X e y. Então vamos lá. Como esse camaradinho aqui é um retângulo, esse lado é igual a esse, ó, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse aqui, ó. Legal? Então isso faz com que eu já consiga matar que esse cara aqui é 6. Se ele é 6 e daqui até aqui é 12, quanto falta aqui nesse pedacinho? Esse pedacinho também é 6, meu irmão. Beleza? Esse pedacinho aqui também é 6, porque tudo é 12. Então vamos ver o que eu tenho e o que eu quero. Eu preciso encontrar o x e o y. Para esse triângulo que eu vou colocar em amarelo, dá uma olhada. O x é hipotenusa. Esse 6 aqui é cateto adjacente. E o y é cateto oposto. Então, o que eu tenho e o que eu quero? Eu quero o cateto oposto, quero a hipotenusa. Mas quem eu tenho? Cateto adjacente. Então, eu vou ter que usar uma relação que tenha cateto adjacente. Como eu quero hipotenusa, pau na moleira, não tem problema. Cateto adjacente com hipotenusa. Quem que eu uso? Seno co e cosseno k ri. Então, cosseno k, eu vou usar cosseno de 45 graus, cosseno k ri. Beleza? Vamos lá. Cosseno de 45 na tabela, dá uma olhada. Cosseno de 45 na tabela, raiz de 2 sobre 2. Sem a tabela eu tô morto, velho. Complica o bicho. Cateto adjacente desse ângulo de 45. 6. Não tinha, mas eu descobri porque aqui é 6, aqui também é, e tudo é 12. Hipotenusa é o x que eu quero encontrar. Maravilha? Vamos multiplicar cruzado? Vamos. X vezes raiz de 2, ó. X vezes raiz de 2, estou fazendo invisível aqui, ó. Vezes raiz de 2, igual a 2 vezes 6. Põe igual para cá, professor. Igual a 2 vezes 6. Certo? Só que a raiz de 2 que está multiplicando o x aqui, eu já vou descer dividindo, ó. Já ganha tempo já. Certo? Ela está multiplicando junto com o x, ela volta dividindo. Racionaliza. Hipótese alguma, deixa essa raiz aqui embaixo, ó. Certo? Então vai ficar x é igual a 2 vezes 6 vezes raiz de 2 sobre quem? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então você corta aqui. Quem que é o x? 6 raiz de 2. Beleza? O seu x é 6 raiz de 2. Então você já vai vir aqui, ó. 2p é igual, aqui ó, 12 mais 6 raiz de 2 mais 6, falta o y. Vamos encontrar o y? Vamos! O y está aqui agora. Por onde? O y vai estar pelo cateto oposto. Agora você pode pegar o cateto oposto por cateto adjacente, que é o coca para tomar, ou você pode pegar cateto oposto por hipotenusa. Certo? Cateto oposto por hipotenusa. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cateto oposto por hipotenusa. Sou ruim e o cabelo ajuda, eu vou fazer isso. Então, cateto oposto por hipotenusa é seno. Seno, vamos fazer aqui em cima? Vamos. Seno de 45 graus é igual seno co ri. Beleza? Rapidinho agora, vamos lá. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, ó. Igualzinho o cosseno. Raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto, y, certo? Cateto oposto, y, hipotenusa, x. Quem que é o x? 6 raiz de 2. Legal? Preciso multiplicar cruzado, mas eu não vou levar o 2 não. Deixa ele aqui, ó. Porque para o y ficar sozinho. 6 raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, igual a y. Maravilha? 6 que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2 é 6 vezes 2, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 6 vezes 2. Sobre 2, igual a y. Corta o 2, o y é 6. Se o y é 6, eu trago ele aqui agora. Olha lá, 6. Então você tem perímetro. 6 mais 12, 18. Mais 6, 24. 24 mais 6
Raiz de 2 já matou a pau. Mas para ficar bonito você deve fatorar. Quem está aqui ao mesmo tempo? O 6. Certinho? 6, abriu parênteses, 6 vezes quem dá 24? 4. E 6 vezes quem dá esse cara aqui? Raiz de 2. Acabou o seu problema. Esse cara é o seu perímetro. Maravilha? Dá tempo de mais uma? Bom, a 6 e a 7 em diante, eu vou corrigir na próxima aula e você fica com a incumbência de fazer as atividades das páginas 122 e 123. Atividades. Páginas 122 e 1, 2, 3. Vou corrigir aqueles caras, além do exercício 6 e 7. Beleza? Dúvidas? Me chama no privado. Eu espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser. Que legal!